Mas quando o processo de necropsia ali é finalizado, o médico relata que ela teve 3 perfurações, 2 letais, duas no corpo e uma no rosto, que ela tem falta de dentes falhos, possivelmente por quebra através de um soco ou um material contundente. Ela se encontra seminua. Qual foi o motivo de cobrir o rosto dela? Tem um hematoma na panturrilha, que pode ser alguém que segurou ela pelas pernas. Ela estava sem cabelos? Não estava? Sem cabelos. Completamente? Completamente. Completamente raspado. E você ia falar sobre a necrópsia da Vitória? Isso. Aí começa, quando encontra o corpo da Vitória, e sai ali o pedido do IML para os exames, que são complementares à investigação, o exame de necropsia se mostrou ali um exame totalmente primoroso para a investigação. Por quê? Porque no exame de necropsia se confirma a data em que efetivamente ela perde a vida, que ficou ali entre 5 e 7 dias da data da necropsia, do exame, que bate exatamente com o dia 27 de fevereiro, madrugada. Certo. Ali se confirma que ela não tem ali o PVC, mas o que aconteceu ali, as pessoas, ao verem o corpo dela, acreditaram que um processo biológico chamado de luva cadavérica teria sido um PVC, que não é. Na verdade, é a descamação da primeira superfície da pele, que vai gerar ali, vai ficar como uma luva. E eles acreditaram que aquilo ali era um plástico, um PVC. Então, não, foi um processo normal da decomposição humana que aconteceu e deu a esse entendimento de pessoas leigas. Também em relação ao porquê que as pessoas acreditaram que ela tivesse degola. Porque o ferimento ali, mais o processo de putrefação, deram a entender as pessoas que ali estaria o corpo separando da cabeça. Mas era a decomposição ocorrendo. Exatamente. Então, todos esses pontos geraram ali para as pessoas que não estavam preparadas, né, não exerciam a medicina legal, viram uma cena que acreditaram ser outro tipo de crime. Mas quando o processo de necropsia ali é finalizado, o médico relata que ela teve 3 perfurações, 2 letais, duas no corpo e uma no rosto, que ela tem falta de dentes falhos, possivelmente por quebra através de um soco ou um material contundente. Ela se encontra seminua. Seminua por quê? Porque as suas únicas peças é um sutiã, que está preso ao ombro, e uma camiseta que está cobrindo o seu rosto. Então, só por isso que ela é considerada seminua. Mas o corpo está totalmente exposto. Então, o corpo está totalmente desnudado. Estava sem calça, sem a peça íntima de baixo, e não foi encontrado esse material, esses itens? Não. Certo. Outro ponto que me chamou a atenção. Sim. Onde estão essas roupas, né? Então, não só isso. Onde se encontram essas roupas e o porquê de terem coberto o rosto dela. Qual foi o motivo de cobrir o rosto dela, mesmo no pós-mortem? Sim. Então, é um ponto que me chamou muita atenção. Com certeza. E ali, dentro disso, ela tem vários hematomas e são exames agora complementares que devem ser colocados no cenário da investigação, que vou falar desses hematomas, desses sofrimentos que ela teve, que são traduzidos pelos ferimentos no corpo. Tá? Ela tem um hematoma na panturrilha, que pode ser alguém que segurou ela pelas pernas. Ela tem outros hematomas no corpo, principalmente no pescoço. Ela tem um dente quebrado, que possivelmente por ação contundente, poderia ser um soco, alguma coisa do tipo. Ela tem os cabelos raspados, com toda certeza. Embora... O cabelo 100% raspado ou foi só uma parte? Porque eu vi falando de cabelo raspado, depois eu vi de cabelo sendo tirado pelo próprio processo de decomposição natural, e essas informações ficaram na mídia circulando, e eu não vi a confirmação do que de fato aconteceu. Ela estava sem cabelos? Não estava? Sem cabelos. Completamente? Completamente raspado. Primeiro se falou do processo de ela estar cabelo raspado. Depois se falou que o cabelo não teria sido raspado, teria um processo natural da decomposição humana, que teria o cabelo se desprendido do couro cabeludo. Primeiro ponto, que o desprendimento do cabelo no couro cabeludo,
ele é faseado. Ele não cai uniforme, ele não sai todo de uma vez. Ele é faseado, ele sai por tufos, pedaços, assim. E a gente tem que lembrar que no momento em que ela é encontrada, a sua cabeça estava repousada no chão. Sua cabeça está repousada. Então, o cabelo daquela parte ali que está entre a cabeça e o chão deveria ter sido preservado, fato que não foi. Então, ela chega ao IML com a cabeça totalmente raspada. E o que dá para confirmar isso é que o médico legista fala couro cabeludo com ausência de cabelos. Então, o couro cabeludo está ali, mas os cabelos não. Só que ele não consegue falar se o cabelo foi raspado, foi cortado, ele só fala, ele é bem técnico ao falar, ausência de cabelos. Bom, só ausência de cabelos, mas agora foi confirmado que teria sido raspado de fato, não picotado, não por tesoura, teria sido raspado mesmo, exatamente. 100%. Eu pedi ajuda ao doutor Júlio Cury para analisar isso, ele falou assim, o cabelo dela foi raspado. Ele analisou o laudo? Analisou e falou, o cabelo dela foi raspado. E ele faz uma brilhante leitura desse processo ali de necropsia, tirando muitas dúvidas. Ele tem total certeza. Ela passou por intenso sofrimento, ela passa por intenso sofrimento, ela passa por um processo de humilhação. E nesse ponto, quando eu converso com o Dr. Júlio e com outras pessoas, é que eu fico na dúvida. Agora eu fico na dúvida, eu vou dividir com você, sobre o que realmente a Vitória passou. Por quê? Porque nós estamos falando que ela teria... Todo mundo acredita que ela teria sido tirada sua roupa por conta do processo ali de decomposição, para não deixar para os DNA. Mas se nós fizermos uma conjectura um pouco mais profunda e bem plausível, concorda que esse crime não sendo praticado somente pelo Michael, ou mesmo só por ele, que o processo de sofrimento que a Vitória passou pode ter sido totalmente em vida. Sim. Por exemplo, a humilhação em ficar desnuda, à frente dele, a humilhação em retirar o seu cabelo, a humilhação em ter o seu rosto ali sendo machucado, todo um processo de humilhação e culmina com a perda de vida. Então, não necessariamente a retirada de roupas dela ou o cabelo tenha sido no pós-mortem. Pode ter sido todo o processo anterior ao que ceifou sua vida. Claro, e era exatamente essa a dúvida que pairava no ar, porque não faz o menor sentido, né, quando a gente confronta ali com a confissão do Michael, que a gente sabe que muito provavelmente tem muitas pontas soltas, inconsistências e até mentiras, não faz sentido alguém tirar o cabelo de alguém que já está sem vida, não tem sentido tirar a roupa de alguém que está sem vida, a não ser que se fosse no caso que você mencionou, de evitar de deixar DNA, mas aí por que deixaria a camiseta e o sutiã? Teria tirado todas as roupas, né? Sobre também, eu vi nos noticiários de que ela estaria amarrada, isso se confirma ou não? Não. Ela não estaria amarrada? Não. Então a Vitória poderia ter DNA dos seus agressores e dos criminosos que tiraram a sua vida embaixo das unhas ou nas mãos? Sim, com certeza, com toda certeza. Isso já foi analisado? Já sim. Esse é um ponto muito interessante, eu também tinha muita dúvida com relação a isso, Giovana, porque a gente fala muito exames de DNA debaixo das unhas, exames de DNA debaixo das unhas, e aí quando eu perguntei ao médico legista, doutor Júlio, ele explicou, olha, o DNA morre também. Se ela tivesse sido encontrada com mais proximidade à data de morte dela, você provavelmente teria o DNA para analisar. Mas como ela é encontrada 7 dias depois da sua morte, aquele DNA que ficou exposto na natureza também ficou inutilizado. Então, você não consegue recuperar aquele DNA. Por isso o DNA, então, ficou perdido. Então, não conseguiram recuperar o DNA? Isso já é confirmado? Não conseguiram, já, confirmado. Nossa, isso é... Porque, assim, né, aparentemente, né, lógico que eu sou uma leiga, ainda mais nessa questão, né, dos laudos de DNA e análises, mas não me parece que foram tantos dias, assim, a ponto de se perder, né, uma evidência que ficaria, inclusive, embaixo das unhas.
Sim, sim, mas o problema é que ela ter sido ficado em um local exposto à umidade, exposto a condições climáticas, à fauna cadavérica. Se ela tivesse ficado em um local, por exemplo, dentro de um túmulo, talvez se preservasse o DNA, mas como ela fica em local aberto, recebendo sol, recebendo agentes de vento, chuva, isso faz com que o material se deteriore mais rápido. Um ponto bem curioso em relação a isso na medicina legal. E não foi constatado abusos, né? E essa também era uma questão que gerava dúvidas, até porque ela foi encontrada sem roupas, mas de acordo com o laudo da autópsia não foram detectados sinais de abusos. Correto? Ponto que verdade, mas é um ponto que a gente tem que analisar melhor. Tá? É um ponto pacífico que nem toda a pessoa que sofre abuso ela apresenta hematomas de defesa, tá? Sinais de defesa. Nem toda pessoa que sofre abuso, ela tem ali sinais de que tenha sido abusada. Sinais físicos, né? Como rupturas, sim, cortes ou hematomas. Nem toda pessoa. Nem toda mulher tem esse tipo de confirmação para se falar em exame de necropsia, exame de ML. Esse já é um ponto. Então, outro ponto que se fala a ausência de material biológico do suspeito, que aí fala do PSA, de espermatozoide, mas nós temos que lembrar que ele é um rapaz novo, que provavelmente, se ele tiver o mínimo pensamento, ele teria usado ali uma proteção. Então, o que o exame fala é que não se pode afirmar. É negativo, mas nunca vai ser 100% que ela não tenha passado por abuso. Eles não conseguem... Oi, desculpa, pode falar. Eles não tem como você afirmar 100%. Você tem ali altos indícios negativos. Você vai assim, ó, ausência de materiais de interesse médico legal. Ponto. Parece que fica um pouco em aberto, né, essa questão. Eu aprendi que na medicina nada é 100%. Ah, é? Aprendi que na medicina nada é 100%. Então, a gente fica com essa dúvida. Eles não conseguiriam detectar se ela teve relações sexuais recentemente? Isso não teria como detectar apenas se tivesse ficado fluidos corporais da pessoa no corpo dela? Por conta do avançado estado de decomposição, ela vai ter ali fluidos corporais que já foram perdidos e também sinais de defesa também que ali foram perdidos. Então, com esse tempo já fica prejudicado. R$160 mil, sem precisar aparecer, sem precisar assinar algum contrato, sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário, trabalhar a hora que quiser, onde quiser? Uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é, hoje essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo, não importa se você tem poucas condições financeiras, você conseguirá ter esses mesmos resultados ou até melhores se seguir o que eu tenho para te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre, ela ficará privada daqui a algumas horas.